Olá pessoal, boa noite a todos. Sou Tônio Pessoa, o criador da Cordelaria Autoral. Hoje estou mais uma vez com o quadro Conversa de Escritor. Hoje estará aqui comigo falando sobre o seu trabalho, o escritor Marcelino Brito, certo? Inclusive ele vai falar sobre o seu livro Reflexões de um Contador de História. Um belíssimo livro que ele estará publicando em breve, certo? Então daqui a alguns minutos, Marcelino estará comigo aqui na live, certo? Batendo um excelente papo sobre a sua escrita, sobre o seu trabalho, certo? Quero avisar a todos que esta semana estou com essa promoção aqui, tá certo? Só lembrando, não é isso? Esta semana estou com essa promoção aqui, que é a promoção com os clássicos infantis, tá de 35 reais, mas eu estou fazendo a promoção valor de 30 reais já com frete, certo? Então 35 reais, essa promoção está no valor de 30 reais, incluindo o frete, tá certo? Então é uma coleção bem bacana, clássicos infantis, tem sobre os Três Porquinhos, Pinóquio, a Bela Adormecida, temos a Bela e a Fera, temos também a Pequena Sereia, temos também Cinderela, deixa eu ver aqui. Temos também João e o Pé de Feijão, é bem bacana, gente. Tarzan, é bem bacana mesmo. E Branca de Neve. Então, são histórias que eu escrevi em cordel, tá certo? Baseado nesses personagens, certo? Uma história criada, é bem bacana. Você que já comprou essa coleção, tenho certeza que você gostou, certo? Então, e você que ainda não adquiriu essa coleção, entre em contato comigo e adquira já essa promoção, certo? Também eu tenho aqui o livro O Silêncio de um Escritor, que é um livro que eu lancei recentemente aqui no Instagram, certo? Não desse da Cordelaria, mas no Instagram pessoal, no arroba Tony Pessoa Autor, certo? E também lancei no Facebook. É um romance, tá certo? Bem bacana. Então ele está no valor de 36 reais à vista. Você que não é aqui de Palmeiras, você pode adquirir esse livro, certo? Incluindo o frete, está no valor de 36 reais, certo? Então, em vez em quando eu estou lançando uma promoçãozinha com desconto bem bacana, então fiquem atentos e participem dessa promoção, tá certo, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Boa noite a todos que estão entrando. Então, daqui a pouco, o Marcelino estará comigo aqui nessa live, certo? Já quero antecipar, pessoal, que no mês de dezembro, no próximo mês, eu não vou poder realizar esse quadro, Conversa de Escritor, certo? Então, que nos finais de semana teremos compromissos e não poderei estar presente com a live aqui, entrevistando algum escritor. Mas no próximo ano, se Deus quiser, tudo der certo, estarei novamente com o quadro Conversa de Escritor. Deixa eu ver aqui, Marcelo já entrou, fazer o convite a ele. Deixa eu ver agora se o Marcelo consegue entrar. Boa noite, Anne. Deixa eu ajustar aqui. Tá me aparecendo aí, Silvano? O Marcelo já está se conectando.
Sim, tá aparecendo a mim, não. Só não tá ele. Cadê ele? Bem, gente, só um instantezinho que eu já Eu não tô vendo conectando ele, aqui com o senhor. Marcelino. Então, pessoal, já aproveitando enquanto o Marcelino não está ao vivo aqui comigo, você que ainda não adquiriu essas minhas publicações, esses meus livros, meus livretos de cordel, então entre em contato comigo na bio, tá certo? Faça o seu pedido, que a demora é só chegar, ser enviado pelos correios, tá certo? Então, no máximo, 10 dias está chegando no destino. Então, entre em contato comigo, se vocês quiserem adquirir alguma dessas minhas obras, certo? Então, pode O ficar à livro eu estou, vontade, só que não tá aparecendo ele. que eu mesmo estarei enviando pelos correios, certo? Eu não, eu não estou conseguindo visualizá-lo aqui. Deixa eu fazer o convite novamente. Oxe, não tem como, Silvano. Deixa eu convidá-lo novamente. Então, eu enviei o convite, Marcelino. Boa noite, Matheus. Tudo bem, Matheus? Gente, eu não estou conseguindo ver o Marcelino daqui. Matheus, você está conseguindo visualizar o Marcelino? Eu não estou conseguindo daqui. Por favor, Silvano, eu estou aparecendo avisa aqui. aí, por favor. Deixa eu fazer o convite novamente. Agora. Boa noite, Marcelino. Agora sim. Ô, boa noite, Boa Tony. noite, Marcelino. Tudo bem, meu amigo? Como vai? Tudo tranquilo? Tudo na paz, graças a Deus. É uma Graças a alegria tê-lo Deus. comigo aqui hoje, num quadro Conversa de Escritor, tá certo? Então já quero dar boas-vindas a você, certo? Pode ficar à vontade, é um quadro bem bacana, onde a gente vai dialogar, tá certo? Pode ficar à vontade para falar sobre seu trabalho com a escrita, seu novo trabalho, que é o Reflexões de um Contador de História, né? Um belíssimo livro. Eu estive lendo, fazendo a leitura, né? Então é muito bom. Então pode ficar à vontade, Marcelino. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Tony. Para mim é um prazer imenso estar dialogando com você. E essa questão da literatura, ela vem, a cada dia que passa, ela vem nos mostrando um caminho impressionante, Tony. Hoje eu tirei o dia para entregar o nosso filho, o nosso mais novo trabalho, que foi o Reflexões de um Contador de História. Esse Muito bom livro, mesmo. ele tem... Muito obrigado. Esse livro, ele é motivo de alegria, porque em 2007, quando eu resolvi
colocar em prática essa parte literária que tinha em mim, mas não aflorava, através do Coração e Alma Sertaneja, que foi meu primeiro trabalho, né? Eu Trabalho, né? vi, pois é, meu primeiro trabalho, e ali eu fui guardando retalhos, né? E nesse primeiro livro eu fiz uma autobiografia de toda uma vida, né? De toda uma vida. Eu tinha muitos contos guardados, muitas histórias guardadas de pessoas que vivem ao nosso redor, pessoas bacanas, como um tio, como um avô, como um pai, esposa, esposo, e a gente tem uma história de cada um. E eu resolvi botar nesse meu primeiro trabalho. E, de repente, Tony, nas escritas desse trabalho, eu gosto de dizer que eu tropecei numa forma de fazer poesia, lógico, à minha maneira. A poesia livre. Uma poesia que eu não me preocupo tanto com a métrica, né? Não me preocupo tanto com aquela questão da rima, mas eu me preocupo de um texto bem formatado, de um texto que o nosso amigo leitor ele consiga entender e, ao Entender, mesmo tempo, se ver nas minhas histórias. E foi aí que nasceu o Reflexões de um Contador de História. Você vê que eu não coloco poemas de um contador de história, mas boto reflexões, porque aqui é, eu passo o dia, inclusive, lendo essas minhas reflexões e não me canso de vê-las e de ouvi-las por um por outros. Então, assim, é muito bacana. Eu acho assim, esse momento que nós estamos, né, nessa conversa de é, literatura, a gente sabe que vem muitas pessoas que muitas das vezes não têm nem noção de como conseguir escrever o seu texto e botar em prática. Isso nessa nossa verdade, caminhada, na verdade, Tony, isso é nessa nossa verdade. caminhada a gente vem deparando com pessoas que nas entrevistas e nas conversas que nós estamos tendo com um, com outro que gosta e bebe dessa mesma água da nossa fonte, eles têm muitas coisas escondidas, guardadas, mas não querem mostrar. E eu gosto de dizer É, sempre, um dia eu também tive essa dificuldade e não via ninguém que chegasse próximo a mim. E eu fui aos poucos buscando até fazer esse primeiro trabalho, como eu disse, e chegar, graças a Deus, a esse nosso segundo trabalho, né? A esse né? nosso segundo trabalho. E venho dizendo sempre que uma das melhores maneiras de você ir caminhar com o seu trabalho e mostrando o que você tem de melhor é através dessas antologias, né? Eu tenho acompanhado, não só aqui em Alagoas, Tony, mas no Brasil afora, diversas antologias. Eu estou aqui, inclusive, para lhe homenagear e homenagear o povo de Palmeira, a antologia palmeirense que eu tive o prazer de participar com minha poesia Vida, né? Que causou assim é, não diria uma novidade, mas um impacto muito grande, sabe? Porque foi através da Palmeirense, de Santana também do Ipanema e agora da de Arapiraca, que a gente conseguiu ter amigos, né, que gosta da literatura e que fala a mesma língua da gente e que vem aos poucos, né, nos dando essa condição, como você, né, de É, estarmos aqui conversando sobre literatura. Isso é muito bom. Isso é muito é, bom. né? E um incentivo, né, Marcelino? Um incentivo muito grande para aquelas pessoas, como você falou, que têm seus textos, mas às vezes tem dificuldade de publicar, às vezes com receio assim de, será que as pessoas vão gostar, né? Então sempre tem alguém que goste dos nossos textos, né? Então, não é essa preocupação com métrica, com o estilo em si que a gente vai conseguir tocar no leitor, né? Fazer com que o leitor ele viaje, ele se identifique com aquela nossa escrita, com aquele nosso texto, né? Mas sim com a essência do texto, que é a história, né? O cuidado, o zelo que a gente deve ter com a história por escrito, né? Então, Marcelino,
eu estava lendo algumas reflexões suas, inclusive queria pedir para que você pudesse fazer a leitura também, as alturas, resultado de um sonho. Eu achei linda essa reflexão, Marcelino. E é uma realidade, né? Então é uma realidade para os nossos dias. E não é fácil a gente realizar um sonho, né? De publicar um livro, né? Não é fácil. E essa reflexão sua, eu me identifiquei muito com ela. Eu até anotei aqui para pedir outra pessoa fazer a leitura dessa reflexão. É bem bacana mesmo, muito linda. Já antecipo meus parabéns. Altura, resultado de um sonho. Alturas, resultado de um sonho. É Olha, bela, belíssima. eu quando refleti em alguns momentos, Tony, eu faço muito isso. Eu acho que é por isso que eu sou escritor, que eu reflito muito a minha vida. E nada melhor do que você ser protagonista da própria história, né? Da própria Própria história. história. Né? Porque fica mais fácil para você comentar, para você dizer o porquê. Eu, durante É, muito tempo da minha vida, por cerca de 30 anos da minha vida, eu fui administrador de empresa, ainda sou, mas no setor privado, e sempre busquei um algo mais. A gente sempre se cobra, né? E muitas das é, vezes, naquele momento que a gente está ali a todo vapor, a gente quer sempre um pouco mais. Eu sempre tive minhas limitações, mas eu sempre achava nos meus sonhos de buscar algo que eu via nas alturas, né? Mas que é, ela cabesse dentro do meu pensamento, da minha vida. Então daí nasceu esse alturas, resultados de um sonho. Vou ler aqui belíssimo. uns dois parágrafos, que é um pouco longa, para a gente ter mais tempo de dialogar outros momentos. Eu falo o É, seguinte: das alturas, vejo um mundo infinitamente grande e distante, diferente de tudo aquilo que via para a minha vida. Não talvez imaginado algum dia, pois apesar de não parecer, gosto desse mundo, mesmo que incerto pelos desafios que nos testam, mas que dá medo do não chegar até lá. O meu medo não aparente, mas real, me encoraja a prosseguir. Acreditar é necessário, principalmente por ser esse alguém com coração de alma simples, de veias correntes em sangue nordestino, cheio de esperança, a sempre caminhada de um futuro melhor. Então, eu busquei, através dessas minhas palavras, mostrar justamente toda uma realidade de uma vida que não só eu, mas que muitos têm nessas perspectivas do alcance, de buscar. Né? E é, eu acredito que vem tocando, sabe, Tony, nas pessoas essas reflexões, porque a minha intenção, eu sou bem claro referente a isso. Lógico que nós, escritores, queremos ver o nosso trabalho com um, com o outro, com os amigos, com a família, né, que o nosso trabalho seja divulgado. E você fez uma coisa agora, né, que é o que eu venho buscando há muito tempo, através dessa minha escrita, que é exatamente as pessoas sentirem e se ver como se fosse é, você nos meus escritos. Eu ganhei meu é, dia, né? exatamente. É gostoso demais, né, Marcelino? Assim, das pessoas se identificam com a nossa escrita, né? Então, quantas pessoas não têm a história idêntica com a nossa, né? Mas é aquela, guarda para si, né? Então, quando se depara com um texto que a pessoa se identifica, é bom demais. E esses textos que faz refletir, né? Através da reflexão do autor, é belíssimo. Por isso você está de parabéns com esse seu livro, certo? E pode ficar à vontade para falar mais sobre ele, sobre algumas outras Eu coisas que queira. queria, eu queria aproveitar, Tony, e fazer aqui um agradecimento à Pode editora ficar à vontade. Performance, que nos deu assim todo um apoio, todo um respaldo
através da Carla Emanuele e do seu editor Edson Cavalcante, que eu faço aqui uma indicação para aqueles que querem lançar o seu livro e não sabe ainda uma referência. Nós fomos muito bem tratados, né? Foi um pessoal que nos deu toda a coordenada, né, de fazer esse belo trabalho, né? Nós tivemos como a correção nossa, a revisão, inclusive a organizadora da antologia arapiraquense, que foi a professora Magna Cristina, também de Arapiraca. E o bacana, Antônio, é porque assim, é bem regional, né? É bem regional. Nós estamos falando aqui de Arapiraca, perto da gente, né? Um centro bem desenvolvido e que, assim, eu sou bem claro e bem sincero, que me levou realmente a ter uma confiança quando eu vi todo esse trabalho realizado. Lógico que a gente já vinha sendo acompanhado pelo professor Edson, ele vinha me orientando e a gente vinha fazendo. Como eu já tinha a experiência do primeiro livro, na questão da diagramação, na questão da capa, né, você fica um pouco mais fácil para o segundo trabalho, né? Eu queria também aqui, para não ser injusto, fazer aqui uma homenagem ao criador dessa capa, né? Eu tenho uma neta, a Luana, que ela, além de ser uma excelente cantora, ela tem um bom gosto. E foi ela que fez essa foto. E o Lucas, que é o namorado dela, ele fez toda a parte do design. E ficou esse trabalho belíssimo, sabe? E as pessoas que estão a receber o meu livro vêm elogiando. E eu estou muito feliz, sabe? Muito feliz com esse trabalho. E, inclusive, comecei outro, mas eu quero trabalhar nesse momento o Reflexões de um Contador de Histórias, porque eu vejo que o que está aqui nele vai servir para muitas pessoas, eu tenho certeza disso, através das reflexões que são feitas aqui. Porque eu busquei ser um pouco eclético. Eu não tenho aquela linha, como muitos têm, de ir por um lugar só. Eu busquei outros caminhos para que essas minhas histórias saíssem. Porque, como eu disse a você aqui no começo, eu sou muito sonhador. Eu sou muito de ficar no canto, e quando eu estou no canto, muitas das vezes as pessoas pensam que eu não estou ali em mim, né? Que eu estou ali voando, mas não, eu acho que isso faz parte de um contador de história. Naquele momento, eu estou buscando exatamente o meu material para que essas reflexões elas realmente saiam. Tanto é que você leu o meu livro e você viu que eu não só falei da vida, eu falei da vida como um todo, eu falo da minha vida, eu falo da essência de um vaqueiro que nós sertanejos temos como herói, né? Eu falo do mandacaru, né, que é vida para aquele sertanejo que está ali a necessitar muitas das vezes de água, que ao cortar um pedaço do bambu do mandacaru tem água. E eu fiz questão de exaltar isso, porque essa é a minha essência, né? E eu gosto muito de dizer isso. Eu venho de uma região, Tony, que me dá o maior orgulho em dizer, eu sou um sertanejo de coração e de alma. Eu nasci num povoadozinho chamado Ipojuca. Ipojuca é um povoado 18 quilômetros subindo uma serra, que é da minha querida cidade de Arco Verde. E lá tem todos os meus familiares, sabe? E eu levo, vez ou outra, uns colegas para lá, e como você vai, para chegar lá, você vai atravessar toda aquela caatinga, o chique-chique, você vai atravessar ali vendo muitos mandacarus, e de vez em quando eles dizem, olha para você, Marcelino, uma pessoa urbana, não imagino nunca que você seria dessa terra rural, no alto da serra. Eu disse, é aqui que eu nasci, é aqui que eu tenho o maior orgulho de dizer. Foi através daqui que eu me tornei um verdadeiro sertanejo.
E tanto Arco Verde quanto a Ipujuca e um povoadozinho que tem entre Arco Verde e Pesqueira, chamado Mimoso, você vai encontrar nesses meus textos. Porque é minha matéria-prima da minha criação, ou seja, de falar do verdadeiro eu que sou. Então eu faço exatamente esse tipo de poesia, sabe? Que eu gosto de chamar de Essa reflexão. Essa poesia raiz, essa poesia que retrata aquele sertanejo como a gente, aquele sertanejo que é forte, aquele sertanejo que gosta da vida e que ao mesmo tempo é poesia na veia. Esse sou eu procuro na maior simplicidade da vida exatamente vivê-la, porque aí fica fácil da gente entender o próximo, tendo a empatia e construindo, sabe? Eu não busco nada difícil para fazer, porque de difícil já basta o que a gente passa no dia a dia na vida, né? Eu procuro tirar desse dia a dia toda essa minha experiência para viver uma vida sossegada, eu diria assim, uma vida tranquila e uma vida onde eu possa exatamente buscar o que tem de mais simples, porque muitas das vezes a gente corre tanto, busca tantas coisas, né? E esquece a essência que é o ser. Eu procuro trabalhar exatamente esse ser, porque fica mais fácil, sabe, Tony? Quando você busca só ter, né? Ter, você se afasta de muita coisa. Eu, por ser uma pessoa que dedico meu horário integral à minha família, eu busco exatamente nela a paz para que cada dia que passe a gente tenha essa condição de dizer realmente quem você é, sabe? Eu não tenho essa preocupação da fama, de coisa. Não, eu quero, lógico, que minhas poesias, minhas histórias, ela atinja aquelas pessoas que realmente se vejam nela. Aí sim, eu ganho meu dia, sabe? Eu acho que é importante isso. E tendo realmente verdadeiros amigos. Inclusive, eu falo aqui da amizade sincera, eu falo porque eu conto nos meus dedos, Tony, os meus amigos. São bem poucos, mas são aqueles amigos que nós sabemos que é para toda hora, né? E eu queria aproveitar falando nesse momento, como eu falei no outro, né, lançado no Coração e Alma Sertaneja, foi graças a esses amigos, foi graças à família, essas pessoas que estão ao meu redor, que eu consegui bancar e estar aqui mostrando o Reflexões de um Contador de História, porque são pessoas que estavam ansiosas para o meu próximo trabalho, que foi esse, né? E a gente viu hoje, na entrega de alguns já deles, né? Essa é o olhar das pessoas em dizer, mas Marcelino, eu estava esperando ansioso que esse livro chegasse na minha mão. E graças a Deus chegou, e é uma felicidade imensa, mais uma vez, estar falando daquilo que a gente gosta, né? Da literatura. As pessoas, muitas das vezes, não têm esse hábito de ler, mas eu tenho um colega, inclusive, lá em Arco Verde, o Kleber Araújo, que é um dos organizadores do Coletivo Cultural de Arco Verde, que ele diz, não tem coisa melhor, no momento da pandemia, de fazer poesia e ler a poesia. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, foi nesse momento trágico, né, que a gente está vendo tão difícil, que a gente conseguiu construir alguns textos, tivemos a oportunidade de refletir, inclusive, sobre o próprio trabalho da gente e viu que isso estava fazendo uma diferença na vida de muitas pessoas. E isso eu fico muito satisfeito, sabe, Tony? Muito satisfeito mesmo. É verdade, Marcelino. E essa pandemia chegou com seus males, né? Mas compensação, assim, trouxe muitas coisas boas, né? Muitas mudanças, fez com que surgisse maiores vínculos de amizade, né? As famílias
se uniram mais, os amigos também. Então criou possibilidades, né? Então, possibilidade essas que estavam um pouco afastadas, né? Então isso, em termos voltado para a questão da poesia, né? Foi um momento, está sendo um momento que nos faz refletir muito, né? Nos faz inspirar da poesia, né? Então isso é bom, Pois é, Tony. né? Pode falar. E como você falou, então esquecer das raízes da gente, né? Não é assim, jamais a gente consegue esquecer, né? Então os amigos, os verdadeiros amigos, os familiares, então isso é bom quando a gente escreve não com essa finalidade eu quero ter fama, mas sim, mas que a gente escreva seja reconhecido pelas pessoas, né? Sem esse lado, porque muitas vezes a gente pensa demais na fama, a gente acaba esquecendo do nosso eu, dos que estão ao nosso redor, né? E são exatamente aquelas pessoas que nos fazem manter em pé, não é isso? Então isso é bem interessante para a gente que é escritor, para a gente poder manter o foco, né, naquilo que a gente quer, sem desviar para caminhos que mais tarde venham nos prejudicar, não é isso? Pois é, eu vejo isso, sabe, Tony? Eu acho que a nossa vida, ela é passageira, né? E muitas das vezes a gente vê pessoas se enchendo em dizer que é isso, que é aquilo, e que eu acho que não se ganha nada com isso. Eu acho que só perde, né? Eu acho que só perde. Então, assim, eu não vejo que essa pandemia é um castigo. Não, como a gente ouve de um, de outro. Mas o ser Não é, é humano, verdade, né? não é, o ser humano, ele já vem demonstrando algum desprezo por aquilo que Deus construiu e nos deu assim de presente, né? Não A é, gente está vendo aí quantas queimadas na região do Amazonas, no Pantanal, né, no Brasil afora, e a gente está vendo também, infelizmente, algumas pessoas que favorecem a queimada, né, sabendo que quando você queima no Amazônia, na Amazônia não vai ter chuva no Pantanal, e que, consequentemente, nós, do Brasil inteiro, nós iremos sofrer com isso. Né? exatamente, Nós estamos vendo aí os mares a avançar, né? Em alguma parte do mundo, o aquecimento tão forte que aqueles icebergs estão derretendo e jogando essa água para onde? Para o mar. E as invasões não, estão aí. Então, assim, eu vejo que, como eu disse a você, não um castigo, mas eu vejo como um anúncio que Deus vem mostrando ao mundo, né? Que como o ser humano vem sendo cruel com o que ele deu de presente, né? Eu procuro exatamente isso, nesse pequeno momento de reflexões, isso surge exatamente as letras, as palavras para a gente escrever. E foi pensando nisso, inclusive está nesse livro, que eu tenho um poema que, inclusive, está participando da antologia Indignados, que foi promovido agora pela editora Pragmata, na região São Paulo, Rio Grande do Sul, e que acredito no começo de dezembro, tanto no e-book quanto no livro impresso, vai estar essa antologia, né? E minha poesia, Ser Humano Mal, vai estar lá, porque foi feita através dessa reflexão que eu fiz agora, esse pensamento de olhar o ser humano como aquele ser ambicioso, aquela pessoa que só olha para ele, aquela pessoa que não olha para o próximo, e a gente vê quantos próximos da gente, bem próximo, está aí sofrendo e a gente muitas das vezes não faz nada. Por quê? Porque desvia o olhar, que é mais fácil. Né? A gente vê dentro da própria família, né? Eu tive a pode sorte, falar. eu sou agradecido assim imensamente, imensamente por Deus, sabe? Eu perdi meu pai muito cedo. Aos 12 anos de idade eu perdi meu pai. E eu nunca esqueci quando, às vésperas dele fazer uma cirurgia, ele olhou para mim e disse:
se eu não voltar, você é o homem da casa. Você viu, eu tinha 11 anos de idade. E isso eu levei para o resto da minha vida. Isso eu carrego Marcou, na né? minha vida pessoal, isso eu carrego na minha vida familiar, na minha casa com meus filhos, com meus netos, com meus irmãos, né? E eu tive justamente esse berço, né? Eu tive um pai sertanejo chamado Lídio, uma mãe chamada Glória, que era aquela mãe que estava presente em todos os momentos, mas que Deus levou muito cedo. Você vê, eu perdi minha mãe, ela tinha 44 anos de idade, eu estava beirando aos 13, 14 anos de idade. Então, você, quando está florando numa adolescência, você perde o seu chão. Mas o que eles fizeram por mim e pelos meus irmãos foi um tratamento tão bacana, sabe? De reconhecer no próximo que realmente é o próximo, sabe? De se reconhecer como pessoa nesse mundo que a gente vive, que nenhum seguiu o caminho errado. Todos são pessoas honradas com suas Graças a famílias, Deus, né? né? E eu tenho a alegria de dizer que, da mesma forma, eu consegui formar os meus filhos nessa linha, sabe? Numa linha da pessoa ser da pessoa ser uma pessoa correta, de olhar para o próximo respeitando, de olhar para um tio, para uma tia, levantar a mão para dar uma bênção, enquanto muitos, infelizmente, estão levantando para dar um tapa, né? Meus netos também fazem isso, e a gente, muitas das vezes, Tony, vê pessoas, quando eles fazem isso, né? Eles dão a bênção. E quando a gente vê pessoas, quando eles fazem, quando eles dão a bênção, as pessoas muitas das vezes ficam achando como fosse uma coisa anormal, né? Porque, infelizmente, o mundo está levando a uma casa que você não tem mais esse respeito, né? A gente está vendo aí quantas casas de repousos, né? De abrigos, estão aí crescendo a cada dia para botar seus Os filhos pais, não têm, né? E é, seus os filhos, filhos quando não vão cuidar dos botar seus pais. pais lá, dizem, não, aqui vai ser o seu lugar preferido, aqui você vai ter paz. Ora, eu me desculpe, eu sei que tem situações e situações, né? Eu quero botar aquele que bota simplesmente por botar. Mas nós sabemos que tem situações que realmente leva a isso. É, Mas aí, assim, eu vejo que a felicidade de um pai e de uma mãe, ele está quando ele vê seus filhos a correr, né? Quando ele vê seus netos a crescer, quando ele vê a sua família, né? O seu filho ali com seus filhos e com seus netos ali olhando para ele, né? Dando a benção, é, abraçando. Então, assim surge as minhas reflexões e as minhas poesias, porque assim sou eu não poderia estar aqui, Tony, meu amigo, falando diferente. Porque aí você ia estar falando com o Marcelino que as pessoas do outro lado não conhecem. isso, isso é tão bom, Marcelino, quando a gente vê na escrita do escritor a sua vida, né, a sua personalidade, né? Isso é bom demais, né? Voltando a falar sobre a questão da família, né? Hoje, a gente, até mesmo a pessoa, tem alguns filmes que as adolescentes estão com as amigas, o pai chega e elas ficam com vergonha para elas não saberem que aquele é o pai, né? E coisa assim. Então, a juventude hoje ela está um pouco desviada do certo, né? Então, futuramente, se hoje está assim, futuramente vai resultar com os pais na casa de repouso, nesses lugares que na verdade não deveriam estar, né? Então, se os filhos cuidaram, ou se os filhos foram cuidados pelos pais, então o certo é que os filhos cuidem de seus pais, né? Em determinada idade, né? Então isso é triste, uma realidade, né? Que a gente, infelizmente, a gente está presenciando diariamente, né? Isso, Marcelino? Mas, Pois é, rapaz, isso realmente causa tristeza, sabe? Porque a gente não pode mudar o mundo, né? Mas a gente tenta, da melhor maneira possível, mostrar que vale a pena, né? Porque a gente está vendo aí uma situação diferenciada como a gente via no começo, né? Eu hoje já estou com é, 57 anos, vi algumas coisas, e inclusive nessa situação onde a gente via
é, é, pais, filhos enterrarem pais, né? Hoje a gente está vendo pais enterrando filhos aí de 18, 17, quer dizer, os adolescentes, infelizmente, né, Então, perdido, tem que ser sabe, pai, né? sem se encontrar, não é? E a gente É, muitas das vezes fica buscando alguns resultados, algumas para saber o porquê isso acontece, né? Por que isso acontece? E infelizmente a gente vê isso, né? Amanhã nós estamos vivenciando um dos maiores momentos cívicos nossos, que é a eleição, aí, né? né? E eu acho que todo mundo é responsável, né? Todos nós somos responsáveis, porque muitas das vezes não adianta querer cobrar se você lá atrás você É, recebeu um dinheiro de um de outro para dar seu voto, né? Porque nós sabemos que através desses bons homens, que ainda tem muitos bons homens na política, que as coisas boas devem acontecer, principalmente no lado social, no lado educacional. A gente está vendo, infelizmente, uma insegurança muito grande lá fora, né? Você hoje, se não tiver fechado num condomínio, você está à mercê de tanta coisa ruim, né? é, Infelizmente a gente vem observando isso, né? Eu inclusive nesse livro eu falo de criança de um mundo infeliz, né? Criança de um mundo infeliz, eu falo exatamente dessa criança que muitas das vezes é mais fácil para A ou para B apontar, dizer que ela é isso, que ela fez isso, mas você não vê nela, ou não para conversar com ela, e saber da história dela, da vida que aquela criança levou ou vem é, levando para ela se tornar, infelizmente, alguns marginais que a gente vê aí. E você sabe que tudo começa pela família, né? Pela família. Se você não tem é a um base, pai e né? uma mãe é a É base a base. que observa seu filho a todo instante, né? Se ele tem um horário para chegar em casa todo dia da escola e ele já chega outro horário, se os pais não perguntarem, esse menino vai achar que isso é normal, né? Amanhã vai chegar É, outro horário, não vai ter quem cobrar e depois muitos, infelizmente, não estão voltando, né? Então a gente é, chega a apontar mesmo. Aquele marginal, aquele meliante, aquela coisa. Mas não sabe que, né? Fazemos ele, inclusive, um monstro. Fazemos, não inclusive, um conhecemos monstro. nada da Então, realidade, assim, a vida. pois é, então assim, por isso que eu falo dessa criança de um mundo infeliz. É esse mundo que proporcionou para ela aquela situação que a gente sabe que não é só o culpado, o político A, o político B, mas toda uma sociedade, né? Aquele que não conseguiu dar a mão para ajudar, aquele que não orientou, porque eu não vejo, Tony, que seja a pobreza em si que não faz a pessoa ter um desenvolvimento, né, ser aquilo que quer. Não, a gente vê pessoas que eu conheço, principalmente a gente que é do interior, pais que tiveram 12, 13 filhos, né, que a maioria deles tudo É, formado, e a pessoa não tinha tanto para dar, mas que eles não quiseram seguir certa realidade que a gente está vendo aí. Então, assim, são histórias como essa, eu estou abrangendo algumas coisas referentes, porque para chegar exatamente nos meus textos, né? Aquele que tiver vai a ser bom, muito bom. oportunidade de ler as minhas histórias, eles vão ver exatamente isso que eu estou falando, né? O lado social inserido, o lado da situação que o mundo está passando, né? Essa situação que hoje nós estamos vivendo com essa pandemia, que nós não sabemos como é que isso vai parar, né? Até Porque, quando, né? infelizmente, você vê, já está acontecendo em alguns cantos tudo de novo e aqui no Brasil. É, Não é? E há bem pouco exatamente. tempo a gente vinha lutando aí contra um mosquito da dengue, né? Contra uma microcefalia. Quer dizer, de Hoje, repente aí não acabou, aparece. Pois é, né? É. pois é. Então, Acabou hoje assim, ninguém, a gente, hoje, é,
Hoje a gente não vê mais casos de dengue, não vê microcefalia, pronto. Tudo focado agora no coronavírus, né? Pois Tá me é, ouvindo? rapaz. Então a gente vê exatamente tudo isso, porque é uma situação difícil. Nós sabemos, e aqui temos a maior tristeza em dizer que ao redor da gente tem falecido muitas pessoas, amigas, né, pessoas que, na verdade, a gente nem imaginava que um dia fosse acontecer isso. Eu até digo aqui para você, meu amigo. Eu acreditava que um dia aconteceria algo parecido, mas não nesses dias nossos, de ver e vivenciar o mundo todo parar, né, por esse vírus Por causa desconhecido até o momento, né, e a gente ainda vê as pessoas que estão achando que passou. Infelizmente, a gente está vendo aí tantas aglomerações, tantas pessoas aí andando sem máscara, né, sem é usar o verdade. asseio adequado, né, Aqui e também as em Palmeira coisas tá assim. aumentando e a gente fica preocupado o que será em 2021. É verdade. E aqui em Palmeira, na verdade no interior todo é assim, as pessoas relaxaram demais, é como se não tivesse os casos acontecendo. Eu não sei, a gente não sabe até quando, né, Marcelino? Vai isso. Enquanto não tiver uma vacina para resolver essa situação, a gente fica apreensivo, né? Então, o bom mesmo é cada um se cuidar, não é isso? E conscientizar o possível pessoas para que a gente consiga vencer esse mal, né? Então, um dia tem que acabar, não é isso? Pois Então, é. só não sabemos de qual maneira irá acabar, né, Marcelino? Pois é. Agora, o que a gente se preocupa, Dona, é porque nós já tivemos aí a gripe espanhola, né, há 100 anos É, atrás, né, nós tivemos uma Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial, e o ser humano em si, por ter passado, né, ele continua fazendo as mesmas atrocidades, as mesmas coisas, né, pós essas tragédias que vêm acontecendo. Então, assim, é triste a gente dizer, a gente que tem fé, a gente tem a esperança que o mundo seja diferente pós essa pandemia. Mas a gente já está vendo ao redor, né, que infelizmente vão fazer a mesma coisa que fizeram quando saíram de uma gripe espanhola, né, dessas catástrofes que tiveram o mundo afora e que está aí. Né? Então a gente preza e reza, né, e pedindo a Deus para que realmente o ser humano faça a sua parte bem feita, que não precisa muito, exatamente. não é? Não precisa muito. Mas assim, você ir buscar a felicidade, eu vejo muito, sabe, Tony? A felicidade, ela está muito próximo da gente. Muitas das vezes, como nós falamos aqui no começo, a gente busca tantas coisas difíceis na intenção de ter uma felicidade e quando de repente a gente vê na simplicidade da vida que a felicidade ela estava ali, né? É, Eu venho refletindo, né? Eu venho refletindo muito isso. Eu queria aqui aproveitar esse momento. Eu pode ficar à fiz uma vontade. coisa muito simples, que foi um poemazinho, onde um domingo desse qualquer, eu estava quietinho, ouvindo o meu raidinho, como diz o Matuto, pitando, olhando para as nuvens, vendo ela passar de um lado para o outro. De repente começou um temporal ali, e eu, nessa época, eu tomava uma cervejinha, tomava uma caninha de jambu, uma coisinha simples, só para animar o caboclo, como diz o Matuto. Bem ali, e de repente eu comecei a refletir naquele momento que como estava sendo bom aquele momento para mim, sabe? Aí liga um primo meu de Arco Verde, que inclusive eu queria aqui, Tony, muitos amigos nossos de Arco Verde, primos, famílias de Arco Verde, está nos acompanhando nesse momento. Eu tenho uma sobrinha poetisa, a Bruna Carvalho, que também está acompanhando a gente lá direto do Recife, né? Do Recife. Então, assim,
essas pessoas, elas, no seu simples também, junto com a gente, nos fazem a É, felicidade acontecer. E eu fiz exatamente essa poesia que eu intitulei de Felicidade é Simples Assim. Está lá no meu livro, na sim. página 85. Ele diz: daqui onde estou, entre minha criação e meus pensamentos, com a saudade de sempre, bem distante de quem nesse momento penso, o meu querido sertão, nele busco um momento nele busco inspiração para o meu ser, trafegando toda a minha vida nos meus sonhos e na minha imaginação. Como companheiro, meu raidinho oeste, minha caninha de jambu e meu imaginário. Eu. Pergunto-me, estou feliz? Estou. Aqui viajo, sem pagar passagem alguma. As normas são minhas e nela passeio. Como animadores, meus passarinhos, um galho de campina e um canarinho cantador. Assim, completo quem realmente quero ser. No meu celular, contato com primos e cunhados queridos, que de Arco Verde e Recife nos mandam lembranças. Hoje, a inspiração é grande, porque a felicidade é presente em mim. Que felicidade será essa? Simples, amanheci feliz. Ouvi o cantar do meu canarinho, enquanto o galo de Campina o ouvia e também se fazia feliz. Chuva cai em abundância, fortalecendo vida que dela necessita, trazendo o frio que nos conduziu aos lençóis. Nada a reclamar, só a agradecer. Estou vivo e feliz. Entre os cômodos, as crianças felizes brincam. Isso é vida que brota com felicidade. Então surgiu do nada essa reflexão. Belíssimo. Belíssima Obrigado. reflexão. Essa reflexão que a gente procura, você vê numa simples coisa, né? Então, assim, a gente muitas das vezes está dentro de casa, tem tanta coisa para você fazer dentro de uma casa, não falta. E tem pessoas É, que dizem que estão atediadas, que estão aperreadas. Ao contrário, eu, quando eu estou dentro de casa, é que flui em mim, né? Essas histórias, os meus pensamentos. Quando eu estou ali deitado na minha rede, é que eu estou pensando em alguma coisa, sabe? Alguma coisa que eu tenho certeza que vai fluir. Então, assim, eu acredito que eu não digo que eu sou um Manuel Bandeira, um Drummond, um Jorge de Lima, mas a minha maneira eu procuro levar a minha história, a minha poesia, né, com essa simplicidade, é, com essa alegria de ter amigos assim como você, como o nosso amigo Matheus, né, que a gente nessa caminhada vem conversando muito, vem trocando ideias, né, e recentemente, inclusive, fui convidado também para compor, né, um quadro que ele tem do Contando Alagoas em Versos, que eu falei sobre o Colégio Bom Conselho, né, lá no meu eu bairro assisti. querido de Bebedouro. Porque aqui em Maceió, Tony, eu venho do bairro de Bebedouro, onde a Braskem, né, ela acabou com tudo. Né? Eu Eu praticamente tenho. morei lá 50 anos, né, e não é 50 Olha, dias, né, é uma vida inteira. Foi lá que eu criei meus filhos, foi lá que a vida religiosa aconteceu, foi lá que eu me casei, foi lá que eu construí. Eu não gosto de dizer nenhuma casa de tijolo e cimento, mas um lar, um lugar de amor e de respeito. E de repente vem uma empresa como essa, né, com o descaso, acompanhada com o descaso, infelizmente, político, né? é, E acaba com tudo, porque parece cena de guerra o que você vê hoje lá. Né? Não é só em Bebedouro, no bairro do Pinheiro, no bairro do eu tenho Mutange, né? Então, assim, é muito triste. Então, assim, você tem que ter uma firmeza muito grande para você prosseguir, sabe? Eu, graças a Deus, a gente teve, assim, vem tendo essa condição, né, de estar dando vida à vida. Mas nós temos lá amigos, muitos amigos, que não sabem para onde vai, não têm uma informação, não sabem o que fazer, ainda estão nas suas casas
com riscos, Muito triste. inclusive, de caírem, né? Mas a vida tem dessas coisas, sabe? A gente tem que É, ter muita calma, muita paciência para conseguir entender. Eu tento muitas das vezes entender um ser humano em um desse, como diz, mas é difícil. Mas a gente vai é tocando a difícil. vida, porque nós temos, eu gosto de dizer sempre, Tony, há o problema que eu tenho um grande Deus. Eu evito até dizer a Deus o problema, porque eu sei que Ele está olhando por mim. Aí eu digo sempre isso. Sabe tudo. Meu problema é que eu tenho um grande Deus. Aí as coisas acontecem, né? Uma porta se fecha daqui, mas Ele é tão bom que Ele abre duas, três, Ele bota uma passarela, Ele bota uma ponte, e a gente vai vivendo e tentando encarar a vida de frente. É verdade. Ô Marcelino, quando foi que começou todo o seu trabalho com a escrita, a poesia? Desde criança tu já escrevia a poesia? Ou Tony, veio descobrir? eu em 2004, eu já escrevia alguma coisa, mas eu estava mais direcionado a contos. Eu gosto de dizer que eu sou um contador de história. Eu acredito que você já viu que eu gosto de falar muito. Eu falo porque não falta história. Não falta Isso é histórias, bom, é graças bom. a Deus. E a gente, eu vi, quando eu comecei a escrever esse meu primeiro livro, O Coração e a Alma Sertaneja, a intenção maior foi fazer com que eu deixasse uma história, né? Eu, como eu disse aqui, eu tive a chance de conviver com meus tios, com meus avós, inclusive meu nome, Tony, Marcelino, ele é uma herança de um Marcelino, meu avô, que foi um chefe de estação ferroviária lá nesse povoado de Mimoso, onde a partir dele surgiu na nossa família 9 Marcelinos. E eu faço parte de um desses. Inclusive, quem faz minha apresentação na orelha do livro é um desses Marcelinos, né, que é o Hum, Marcelino José Carvalho de Andrade, que está lá em Arco Verde nos acompanhando, né, que também é fã da poesia, é fã da música, né, do forró pé de serra, da poesia de um Marcel Melo, de um Petrúcio Amorim, sabe, de um hum. Santana, desses que nos levam realmente a nos conduzir a um sertão que a gente sempre está a buscar, sabe? Aquele sertão que durante o dia dá 40 graus e à noite vai para 10 graus, né? E Verdade. assim é a nossa vida. E ali eu fui escrevendo, e eu precisava deixar isso escrito. Eu comecei escrevendo sem a intenção, como eu disse a você, de fazer poesia, né? Mas sim de fazer conto. E nessa minha trajetória, eu costumo dizer que eu tropecei e caí na poesia, e caí nessa poesia livre, que até então eu tinha muita dúvida do estilo da poesia, porque eu fui criado na Feira Livre, nas feiras livres, que inclusive eu tenho uma história muito bacana, né, que eu falo das feiras livres que eu vivi, né, e ali você via o cordelista, né, você via o repentista, e aquilo eu ficava fascinado em olhar, né, e ficava a imaginar como eles conseguiam fazer, né, toda aquela rima, toda aquela métrica, tudo certinho ali, né, mas quando eu comecei a escrever, eu tinha exatamente essa dificuldade de botar essa questão certinha da poesia, né? Como vocês fazem tão bem, né? Mas aí eu fui a pesquisar e nisso eu cheguei ao momento onde eu comecei a descobrir que eu era um contista, né? Que eu era um contador de histórias e que existia dentro desse contador de história essa maneira de você fazer seus textos e transformar ela em reflexões que se transformava ali na poesia livre, que faz parte do contexto também da literatura. Então você fica mais fácil. Aí eu vi que através dessa maneira de você escrever a poesia como eu escrevo, as pessoas conseguem ler esse meu texto e interpretar com o seu, porque você viveu, né, muito disso que eu vivo através desses meus textos. E aí foi caminhando, sabe? Foi caminhando. Eu comecei a rabiscar e de repente eu via que numa linha daquela eu finalizava exatamente com uma poesia.
Eu disse, por que não me aventurar? E fui escrevendo. E quando foi em 2005, 2006, eu gosto sempre de citar o nome dele, porque foi uma inspiração para mim, a maneira como ele conduziu a mim, que foi o escritor, jornalista e poeta chamado Noaldo Dantas. Noaldo Dantas, como eu, veio da Paraíba, de Campina Grande, e se radicou aqui em Maceió, e aqui viveu sua vida. Eu estou há quase 50 anos aqui em Maceió e vim lá do sertão de Pernambuco. E nessas idas e vindas da vida, eu conheci o Noaldo Dantas. Eu trabalhava numa rede de farmácia, eu gerenciava e aplicava injeção. Aplicava injeção e tive a sorte de ter o Noaldo Dantas como o paciente para que fosse aplicado a injeção nele. E eu apliquei. E, de repente, eu aplicando a injeção em Noaldo Dantas, ele começou a declamar a poesia, né? O dia que Deus criou Alagoas, coisa mais linda do mundo. E eu fiquei ali, parado praticamente, com a seringa ali, com o maior zelo para terminar, mas para perguntar a ele se ele era poeta. E quando terminou, eu olhei para ele, eu parei, eu disse, até então eu não sabia do seu lado profissional, do seu lado da poesia também. E eu perguntei a ele, seu Noaldo, o senhor é poeta? Aí ele olhou para mim, como não querendo, aí disse, eu faço meus versinhos. E o cidadão já estava à frente. Aí eu disse, Noaldo, eu comecei escrevendo, e o meu primeiro conto foi Mimosa Mimoso, para fazer exatamente uma homenagem a esse povoado onde eu, criança, que meu avô foi chefe da estação, eu vivi muito tempo. Todo período de férias, eu estava na casa do meu avô Marcelino. Né? E nisso a gente foi pegando aquele amor por essa terrinha, que até hoje a gente tem esse contato. Né? O meu irmão Lídio nasceu lá, né? Nós vivemos muito tempo lá nesse povoado, e a gente traz essas coisas na veia, sabe? E no pensamento da gente. E naquele momento aí eu disse a ele, eu queria, ele na outra semana ele voltaria para mim também aplicar a injeção dele. Eu disse, era possível o senhor dar uma olhada num textozinho meu? Mas muito encabulado, sabe, Tony? E ele disse, mas com o maior prazer. Aí chegou a quinta-feira da outra semana, eu ansioso que ele chegasse. Quando terminei de aplicar a injeção nele, eu disse, Naldo, seria capaz de o senhor dar uma olhada? Disse, claro. Aí ele olhou o meu texto, né? Mimosa, mimoso. Aí leu, sabe, reparou um pouquinho, eu disse, meu Deus, eu acho que ele não gostou. Mas ele olhou para mim, ele parou, olhou para mim, aí fez, balançou a cabeça, aí fez, meu jovem, você tem futuro. Continue. Eu acreditei e nisso começou surgindo a ideia de botar tudo aquilo que eu tinha no livro. Aí nasce o Coração e Alma Sertaneja e você sabe, quando você começa a escrever, quando você começa a beber dessa água da literatura que é formidável, meu amigo, você não quer parar mais, né? Você, em um canto que você para, se o que você olhar, ela vira história. E assim sou eu, né? Eu venho caminhando e graças a Deus estou aqui com esse meu filho, sabe? Que me deu menos trabalho do que o outro, porque o outro eu construí em 11 anos, né? Comecei em 2007, em 2006, 2017 eu acabei. Né? Aí, mas com um pouco mais de experiência, em 2007 comecei o Reflexões de um contador de histórias e agora, durante a pandemia, nós terminamos ele e botamos em prática, né? Botamos em prática e recebemos essa semana aqui em casa, né? Com muita alegria, a presença da Carla Emanuela, que veio nos trazer pessoalmente, né? Eu agradeço imensamente a ela essa prestação de serviço e nós estamos combinando, Tony, provavelmente entre o dia 10 e o dia 15, fazermos um lançamento virtual, né? Virtual desse nosso trabalho, né? E assim eu já deixo eu já deixo o convite ao amigo para participar com a gente, né? Em ler, em refletir, declamar qualquer dessa história minha diante desse dia. Quando eu combinar e acertar essa data, a gente combina tudo direitinho
Pronto. Porque assim, eu acho que o nosso leitor, ele merece, né, esse trabalho de você se expor, né, um pouco mostrando, né, porque na verdade a gente sabe que nunca é fácil, né? Nada é fácil, nada se constrói com facilidade, né? Porque É, não é simplesmente você só escrever, né? Nós temos que ter aquela preocupação do que as outras pessoas irão entender o que nós estamos fazendo, né? E ali você tem que botar, eu tenho um cuidado imenso, sabe? Eu tenho um cuidado imenso porque, assim, lógico, a gente vê pessoas aí totalmente didáticas, né? Pessoas assim que têm um dom imenso e vai ali e faz, mas assim não, eu vou com meus cuidados, minhas cautelas, porque eu quero exatamente isso. Eu quero que a situação ela fique muito amigável, sabe? Muito próxima, sabe? Eu não tenho aquela preocupação que minha história ultrapasse a fronteira da onde eu estou tão distante, né? Porque aí não vai adiantar tanto. Apesar da gente já saber que isso vem acontecendo através dessas antologias, né? Porque a gente vem participando, né? No final do ano passado, nós participamos de uma antologia sobre o Natal, no Mato Grosso do Sul, né? No Mato Grosso do Sul. E pessoas da Europa, pessoas da África, pessoas de vários locais do mundo participaram, ou seja, tiveram o seu livro também na mão e junto a ela minha historinha está lá com eles, né? Agora eu venho aqui agradecendo e homenageando sempre o Sertão de Alagoas, né? Olho d'Água do Casado fez sua antologia, tanto o Sertão quanto o Agreste, né, vem se dedicando a isso, né? Nós tivemos Arapiraca, tivemos Palmeira, nós participamos de Piranhas, do de Santana é do de Santana, né, Ipanema, agora. Maravilha tá também agora, né? Então, assim, Sergipe também vem ali no sertão caminhando, né? Com muitos poetas assim brilhantes, né? Eu tive o prazer de participar de uma antologia em Canidé do São Francisco, que foi Cartas para Você, né? Naquele dia, o que era que os organizadores queriam para essa antologia? Ele queria quem tivesse uma carta, um telegrama guardado, arquivado, que participasse dessa antologia, porque hoje, através do telefone, do zap, né, da internet, você nem acabou o glamour daquelas cartas, né, que você mandava para a namorada, você mandava para o esposo, né, muitas das vezes vinham até perfumadas, mas ali vinha cheia de histórias, cheia de convicções de uma vida, né? E minha mãe, Tony, em 1978, escreveu uma carta, já doente aqui em Maceió, para uma tia minha em Arco Verde, tia Messia, que é uma tia muito querida nossa, né, que está em Arco Verde, provavelmente está nos vendo, e que quinta-feira estarei lá. Né, já disse a ela, guarda o meu cantinho que eu estou chegando, né, que eu estou chegando. E ela escreveu essa carta para minha tia. E lá ela perguntava pelos irmãos, ela perguntava pelos cunhados, pelos filhos que ainda tinham ficado lá em Arco Verde e mandava lembrança, sabe, e fazia aquelas perguntas. Então isso eu tinha guardado em arquivo essa carta, que esse primo meu, né, o Marcelino, que escreveu o texto da orelha, ele sabia que eu gostava de escrever e mandou para mim e eu guardei. E eu guardei essa carta e calhou direitinho. E eu começo, Tony, exatamente o Coração e Alma Sertaneja com a história da carta. E para você ter uma ideia, aqui está a carta toda escrita à mão por minha mãe, com 6 páginas, né? Coisas que você não vê mais isso. Esses meninos de hoje não sabem o que é isso. E eu fiz questão de deixar registrado justamente para mostrar uma época que nós não tínhamos essa facilidade, né, da internet
Mas nós Era tínhamos uma o época de meio de glória, né? comunicação nosso, nós tínhamos as nossas É, brincadeiras, né, no meio da rua ali até tarde, menina com menino, que não tinha preconceito algum, né? Nós tínhamos o time de botão que você brincava na calçada, você brincava, eu pulava o muro do Cardeal lá em Arco Verde para jogar bola lá, né? E ali no Colégio Imaculada do mesmo jeito. Tanto é que nós temos, para você ter ideia, Tony, eu há 40 anos eu estudei no Imaculada Conceição em Arco Verde. E nós temos hoje contatos com toda essa turma. Inclusive nesse meu ó, que bom. livro, eu faço uma lembrança, né? Eu rememoro cada um deles, né? Onde eu falo reencontros. E eu conto exatamente essa história, né? Através da maneira da gente falar para as pessoas, porque é tão bacana a vida, eu vejo isso. Então aí as poesias surgem assim, simplesmente. Né? Não tem, eu acho que não tem uma receita. Eu não diria a você, Marcelinho, não é como um bolo que ela surge. Né? Um dia desse eu estava numa fila de uma lotérica e eu Não sei. comecei vendo a vida de uma tal maneira e eu olhei, eu gosto de andar sempre as suas histórias. Nada surge por acaso, né, Marcelinho? Nada, Nada, nenhuma nada, nada história surge por pra acaso. cá. Por acaso. Ô, Eu não sei aí Marcelino, como é que está nosso tempo, Tony. oi. Não, Você pode ficar à me diz, vontade. você Joia. me controle que O, eu converso um bocado. E quando ah, fala assim na pode literatura, ficar à na vontade. poesia, nada Tem melhor do muita que a coisa, né? gente falar com quem gosta também, né? Com quem gosta, porque eu acho que neste momento principalmente, é interessante a gente falar, né? Quantas pessoas nesse momento não estão em casa nos acompanhando aí e está sem saber o que fazer? Homem, pega um caderno, pega uma caneta, escreva o que você gosta, escreva o que você pensa, porque aí você vai É, ver que vai valer a pena, né? Um dia você dizer, dizem que um homem, para ser feliz, ele precisa, não é? Lançar um livro, construir uma família e plantar uma árvore. Deus é tão bacana para mim que eu consegui fazer isso. Eu faltava realmente plantar uma árvore, mas recentemente, quando vim de Bebedouro, trouxe uma que eu tinha, duas que eu tinha lá, e minha esposa falou tanto que eu disse, botamos aqui na frente da minha casa. Eu concluí um ciclo que diz que é da felicidade, mas nós temos outros aí. E nós temos aí também, Tony, pessoas de Salvador, né, que está nos acompanhando, a Elisa e o Antônio, né, nossos primos lá de Salvador, o pessoal de Arco Verde também está nos acompanhando, o pessoal do Recife está nos acompanhando, né? Então, assim, graças a Deus, essas pessoas que nos ajudam, né, a concretizar os nossos sonhos também nos seguem. isso é bom, né? A gente ter esse reconhecimento, né? De todos aqueles que estão ao nosso lado, tem acompanhado nossa carreira, né? Ô Marcelino, com certeza muitas pessoas irão visualizar essa live, né? Que vai ficar aqui no Instagram da Cordelaria. Diz aí, onde as pessoas que querem adquirir sua obra, como elas podem entrar em contato com você? Pode colocar o endereço aí, por favor, Olha, eu o tenho hoje, Instagram, o Facebook. eu tenho o meu celular, o pessoal, né, que é o 82, né, que é o DDD, é 99937 4056. E eu tenho também hoje um canal no YouTube, que é Marcelino Brito, Contos e Poesias. Ali, tudo que eu vou fazendo, eu vou colocando ali também por uma maneira de você registrar, né, o seu feito. Porque eu acho assim, sabe, Tony? Isso são feitos que acontecem na vida da gente e que, assim, não é nós querendo ser um, alguma coisa demais. Não diria isso. Mas eu acho assim, nós temos que ter orgulho da história que a gente constrói.
E eu não canso, digo isso a você com toda seriedade, de ver, sabe, esses meus feitos direcionados, sabe, assim, a essas redes sociais hoje, Facilita apesar muito. de tomar muito cuidado, sabe, ter muito cuidado, né? E assim é importante. Eu acho que a gente ter essa maneira de ter um canal aberto para que o público, né, conheça a Conheça, né, o gente, que nosso muitas das trabalho. vezes não é a gente, eu particularmente, Saber para a gente ver, eu né? entro em contato com um bocado de pessoas, sabe assim, que gosta da poesia. Recentemente eu entrei em contato com com Gessier Quirino, tá? Eu acompanho a obra dele porque também a maneira como ele escreve, a maneira como ele faz aquelas demonstrações dele, aquilo me faz uma viagem, sabe? Eu venho de poetas, eu acompanho muito poetas que lá do passado, como Rogaciano Leite, sabe? Que lá do interior de Pernambuco, né? Como Dedé Monteiro, Pinto do Monteiro, João Cláudio Moreno, do Piauí. Então, assim, são pessoas que a gente precisa conhecer o trabalho dele, até para a gente também ter um posicionamento da carreira que a gente quer. Quando eu posto alguma coisa, na verdade, não é questão de querer ser exemplo para A ou para B. Não, mas eu acho que ali, a partir daquilo ali, está um reconhecimento de um trabalho que você fez. Sabe? Um momento como esse que nós estamos aqui passando através dessa live é um momento único. Eu poderia fazer novamente com você, que seria diferente. Não é? Seria diferente. Nós tivemos a alegria de, durante esse período, né, vamos dizer assim, privado, de ser convidado para muitas lives. E eu me senti assim muito feliz porque as pessoas chegaram a mim pelo meu trabalho, né? Pelo meu trabalho e a É, gente tem essa oportunidade, né, de divulgá-lo, né, de mostrar, né, eu venho dizendo bastante isso. Eu tento divulgar e mostrar como eu cheguei a fazer um livro, a escrever um livro, aonde foi, é, porque eu digo a você assim com toda seriedade, eu não tive essa sorte de alguém dizer, Marcelino, vá por aqui. Eu tive pessoas, lógico, que me assessoraram numa escrita, numa maneira de escrever, mas de dizer a editora é tal, a maneira de você fazer uma diagramação é assim, a maneira de você compor o corpo do seu texto é assim. Não. Eu quero que as pessoas saibam que não é difícil se você buscar, porque eu venho buscando e aprendendo a cada momento. E não vou cansar de dizer aqui, né, esse apoio recente que nós tivemos da editora Performance, que o Edson foi muito camarada, muito tranquilo, a Carla vem sendo muito bacana, sabe, nos orientando, e você chega a um trabalho como esse. E não foi diferente na Graciliano Ramos, quando nós lançamos o Coração e Alma Sertaneja. Lógico que a Graciliano Ramos, por ser uma gráfica, né, do Estado, né? Ela tem a maneira dela de conduzir, mas um trabalho belíssimo, onde nós tivemos ali as pessoas também que nos orientaram, onde eu fazia uma coisa, mandava, eles revisavam, mandava para a gente de volta. Então, assim, não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, né? de pronto. É Isso é uma um vida, né? trabalho. Você vê que eu reduzi muito de 11 anos do primeiro trabalho já para 3 anos, né? Nesse outro. E não quero fazer outro trabalho que seja com menos de 2, 3 anos, porque eu gosto das coisas bem feitas, eu reviso várias vezes. Esse meu livro eu recebi agora, mas eu já li umas 2 vezes. Aí minha esposa fala, você está querendo ver o que agora? Não, primeiro eu estou admirando o que eu fiz. Porque tem coisas aqui, Tony, que eu paro e faço, meu Deus, será que foi eu mesmo que fiz? Eu não sei se isso acontece com você, não é? Então, assim, é coisa Acontece, tão forte, né? Que eu vejo que a gente quando eu imagina, né? escrevi, eu estava falando para mim e tentando me conduzir daquela maneira que eu consegui botar em prática através da escrita. Muitas das vezes eu não consigo expor o que eu quero falar tão bem
quanto eu consigo expor através da Da escrita. escrita. Eu também sou assim, eu consigo me expressar mais através da escrita. Sempre fui assim. Até mesmo quando eu comecei a escrever a literatura de cordel, foi em 2016. Então eu comecei, Marcelino, jogar na escrita, né, tudo com aquilo que eu sempre tive vontade de falar, né? Então, toda aquela minha visão que eu tinha de mundo, só para mim, eu comecei a deixar fluir na minha escrita. E até hoje eu ainda escrevo, né? Os meus poemas de cordel. Eu dei uma paradazinha no final do ano passado, porque eu foquei para focar mais nesse livro aqui, O Silêncio do Escritor, mesmo, que é um livro que comecei a escrever ainda durante a faculdade, né? E o ano passado, quando foi no ano passado, eu disse, eu vou ter que terminar escrever esse livro. Comecei a escrever mesmo, pegar mesmo na escrita e consegui concluir, né? Então, é um livro bem bacana, que é um romance, já tem conhecimento dele, né? E é um livro assim, Marcelino, assim, geralmente quando a gente vai publicar um livro, a maior preocupação é em quem ele realmente vai estar, né? Em quem ele também realmente vai estar, né? Então, a minha preocupação mais foi em termos da revisão. Eu não tive uma outra maior preocupação, mas sim, no caso da revisão, né? Então isso é bom, quando a gente entrega nossa arte a pessoas que têm com zelo, cuidado, né? Para deixar do jeito que a gente quer, é bom demais. É uma maravilha, né? Então isso é uma riqueza que a gente publica, não é para hoje, não é para hoje e amanhã acabar não, é pro resto da vida, né? É uma arte que a gente coloca, né, no livro e é pro resto da vida. Então, futuramente, daqui a 100 anos, as pessoas vão pegar aqui e dizer, eita, eu conheci esse, né, fulano, meu filho conheceu esse escritor e assim sucessivamente, né? Então é bom, isso é bom demais, quando a gente entrega a nossa arte a mão de pessoas que têm um zelo, né? E deixa do jeito que a gente realmente quer, Pois né? é, rapaz, eu acho que isso é importante demais. Então, assim, você valorizar um trabalho como esse, né, apesar da gente saber muitas das vezes de algumas amarguras, né, de algumas situações que você muitas das vezes para, né, mas quando você consegue transmitir aquilo que é sua essência, é sua alma, né, porque por mais que seja um romance, você está criando um personagem, mas aquele personagem ali, você quer queira ou quer não, você faz uma reflexão sua, né? Você faz uma A gente reflexão não sua. consegue realidade, né? Pois é, e independente de ser ou não sua, aquele que lê, ele vai ligar o autor, né, à sua criatura. Não tem como. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante. Então, assim, eu digo sempre isso, olha, quem ler Marcelino Brito, ele vai estar me vendo, né? Ele vai estar me conhecendo, né? Eu sou essa pessoa que, né, procuro, por isso que quando eu fiz Coração e Alma Sertaneja, eu procurei mostrar realmente a minha essência, de quem eu sou, né? E eu vejo justamente o sertanejo, Tony, o sertanejo ele tem essa essência, sabe? Essa essência da bondade, essa essência da esperança, essa essência de dias melhores, né? Eu tenho até um conto aqui que eu falo, sertanejo não é só poesia, porque muitas das vezes você vê o sertão e vê o sertanejo como só poesia, né? Aquela vida que ele está levando, né? Aquela vida que você, né, que ele construiu daquela maneira, mas não é isso. Atrás daquele homem ali tem uma sabedoria imensa, né? É, Você vê um Patativa do Assaré, amigo, um homem que era analfabeto, mas que escrevia coisas tem belíssimas. sabedoria Como ele, imensa. eu conheço tantas outras pessoas, não é? E ali jogava a sua essência,
né? A gente vê aqui em Marechal Deodoro o Nelson da Rabeca, que aos 54 anos ele se viu, né, dentro de uma cultura que ele já vivia, mas que ele foi reconhecido lá na frente como o grande Nelson da Rabeca, que tem o prazer de estar sua estátua na entrada de Marechal Deodoro. E como ele, né, muitos outros, muitos outros. Então, É, assim, eu acho fantástico, sabe? É pena, sabe? Eu acho muito triste a cultura ela ainda não ser tão valorizada. Eu vou botar no é, Brasil todo. Não é só aqui em Alagoas, em Pernambuco, não. É no Brasil todo, modo como geral, né? deveria, né? Como deveria, porque você vê a dificuldade que é você querer botar suas histórias num livro e lançar. Se você não tiver um apoio, né, geralmente é um apoio familiar ou de amigos, né? Fica muito difícil Vai, para você chegar às grandes editoras e olhar para você e dizer, não, é você que eu quero, pode deixar que a partir de agora, né? E nós temos histórias bonitas, né? E é, graças a esses amigos nossos, né? Por isso que eu digo, essas pessoas próximas é que nos fazem exatamente ter a alegria de expor aquilo que a gente, né, tem no sentimento, né, a sensibilidade, sabe, o amor, porque eu vejo assim, o que seria da gente, Tony, sem o amor? Nada. Nada, nós não é, seríamos nada. Então, isso também precisa ser trabalhado, esse sentimento. Né? Eu procurei, em um dos meus textos, falar do amor. Né? Eu procuro mostrar aquela pessoa que, aquele que não tem fé, aquela pessoa que tem dívida, aquela pessoa que tem visão, sabe? Aquela pessoa que tem certas tantas coisas, saudade. Saudade é uma palavra que tem pessoas que eu conheço pessoas que dizem, eu não gosto nem de falar de saudade. Mas eu gosto, se for uma saudade da boa, eu falo que diz, ora, eu tenho saudade de tantas coisas lá de trás. Sabe? Eu não tenho muita saudade de coisas tão próximas, mas eu tenho saudade de coisas lá atrás. Né? Então acho que eu sou um pouco nostálgico nisso e eu não abro mão, sabe, desse meu posicionamento. Cara, eu ando, sabe, eu gosto sempre de dizer, Tony, assim, eu tenho uma mãe que me protege, sabe? Assim, respeito todas as religiões, mas sou um católico, sabe, praticante, que vive e que tem uma Nossa Senhora que me protege. Você chegar aqui na minha casa, tem Nossa Senhora de braços abertos, né? Para todas as pessoas que aqui vir. Eu tenho uma historinha pequena que eu vou lhe contar rapidamente. Eu tenho pode contar. minha mãe era devota de Nossa Senhora do Carmo. E todos os filhos dela, quando saía para algum canto, Tony, ela dizia: Nossa Senhora do Carmo lhe acompanhe. E isso eu cresci ouvindo. E me tornei um devoto. Eu sou devoto de Nossa Senhora da Conceição, mas também de Nossa Senhora do Carmo por minha mãe. E uma certa vez, nessas tribulações da vida, nos aperreios que de vez em quando nos atormenta, porque você sabe que a coisa ruim, ele só vai aonde as coisas boas estão. Ele vai numa família perfeita, ele diz, é ali que eu quero atingir. E se você não tiver protegido, fortalecido com sua fé, ele entra. E as coisas, infelizmente, começam a acontecer. E eu tenho essa devoção por Nossa Senhora, que para mim é minha proteção diária. E nesse dia eu estava um pouco aperreado e simplesmente eu disse: Minha mãe, eu sou teu filho e eu queria que a senhora me ajudasse a resolver essa situação, porque eu não estou aguentando. Uma coisa que lá na frente vinha se resolver, mas eu estava aperreado. Nós somos seres humanos. E eu fui para uma reunião com minha esposa, do Encontro de Casais com Cristo, do ECC, que nós participamos, e exatamente no dia do aniversário da minha esposa. E no final nós fizemos uma reunião ali, uma oração, e naquele momento eu botei a minha esposa, disse ao pessoal que era aniversário dela, até então não tinha dito, e botei minha esposa na oração. Aí a dona da casa pegou e disse: Eita, pai, por que você não disse isso antes? Aguarde só um instantinho. Aí foi no móvelzinho que ela tinha assim à parte. Ela, quando abriu o móvel, Tony, tinha ali Uhum. uns 50 a 100 Nossas Senhoras de vários codinomes. Uhum. Ela poderia ter pego qualquer outra, mas quando eu menos espero, vem toda
embrulhadinha, coisa mais linda do mundo. Ela entregou na mão da minha esposa, Nossa Senhora do Carmo. É. Naquele momento, Tony, eu disse, ela me ouviu. Que poderia ter sido qualquer outra Nossa Senhora. E você vai ver aqui no meu livro uma história que eu conto, Nossa Senhora, mãe de nós todos. Nós, católicos, nós temos por cerca de 1.100 Nossa Senhoras. Mas eu escrevi 52, falei de 52. Isso memorizando todas elas, justamente mostrando essa devoção que eu não tenho aperreio e medo algum de dizer. Que daqui um pedaço, inclusive, eu vou me sentar ali no meu cantinho, deitar na minha rede e rezar meu texto, que eu faço isso diariamente. Né? Então, assim, eu acho que a vida é isso, sabe, Tony? Procuro ter essa tranquilidade, sabe? Não quero ser melhor do que ninguém, mas procuro mostrar que vale a pena viver, vale a pena você ter um lar para se chamar de seu, vale a pena você botar sua cabecinha no seu travesseiro e acordar bem, sabe? Ao seu lado, né? Aos seus filhos, seus netos correndo, seus irmãos ao seu lado. E ali, essas pessoas são os meus protagonistas para que minhas histórias surjam. Eu não tenho aperreio nenhum em dizer isso, porque o que seria de mim sem eles? Nada. Graças a vocês, amigos, aos familiares, eu estou aqui diante de Tony Pessoa, falando para o sertão alagoano, sertão pernambucano e para os nossos amigos. E dizer que sou solidário com tudo que está acontecendo lá fora. Mas a gente tem que viver a vida. É verdade, Marcelino. Marcelino, é isso mesmo. Marcelino, a gente já está chegando ao final da live. Já quero agradecer sua participação. Foi um diálogo bem enriquecedor, né? Muito aprendizado. Essa live vai ficar aqui no Instagram, certo? E dê suas considerações finais. Se tiver alguma coisa mais para falar, pode ficar à vontade, tá certo? Para a gente finalizar o nosso encontro de Primeiro, hoje. Será o primeiro de muitos. Eu queria agradecer a você o convite, né? Para mim foi muito prazeroso estar aqui falando com um amigo e irei colocar no privado o meu endereço, que eu quero adquirir seu livro, né? E vou ler com todo o carinho que você merece, e dizer que nós estamos aqui à disposição para qualquer momento, para qualquer evento. A gente é só comunicar com antecedência, sabe? Porque eu acho que é importante a gente fazer um agendamento, porque eu gosto de cumprir. Você disse que era às 19 horas, eu já estava a postos aqui há 15 minutos antes, lhe esperando, ansioso, para a gente ter esse bate-papo. Porque eu acho que quando você fala do que você gosta, não falta assunto, sabe? Não falta maneira de você expor tudo isso que a gente vive, não é? Eu não sei, eu tenho alguns segundinhos ainda aí, Tony. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Eu queria finalizar a minha fala fazendo, como eu disse a você, uma homenagem à antologia, a todos os palmeirenses, né? Essa terra tão bacana, né? Que viu Graciliano pisar e aí comandar e aí viver por muito tempo, sendo ele de Quebrangulo, né? E eu tive o prazer de escrever para os palmeirenses também essa poesia que se chama Vida, justamente para exaltar isso que nós vivemos, onde eu digo o seguinte: quanto mais penso em você, mais quero vivê-la, com os percalços, alegrias e desafios. Vivo como se fosse o último momento de tudo que imaginei para mim. Dia a dia torna-se longe demais quando no futuro penso. Sem muito pensar, adentrando o voo, bem vivo para viver minha sempre bela vida. Desde muito cedo, cuidando de meu caminhar, clamo que seja longa, pois sei, quando chegar a velhice, verei que tudo foi breve, confirmando com a vivência dos anos passados que perto do fim estivemos a cada dia e logo entenderemos que a vida é cheia de esperança e consiste exclusivamente em sermos felizes. Viver caminhando
é vida que não se acaba. Confúcio não nos confunde. Aprende a viver bem e bem saberás viver, morrer. Vida sem o sentimento de vida é amor que não vale a pena ser vivido. Pois chego à conclusão, da vida só quero o necessário para nela viver. Tudo tentei e o que sempre quis, busquei. Amei tudo o que valia, perdi apenas o que no fundo nunca foi meu. Então, que seja uma reflexão para a vida, né? Eu quero aqui agradecer aos amigos que estiveram presentes aqui, nos ouvindo, nos acompanhando. Está meus irmãos, está minha nora que está ali, que está dizendo que se eu não falar nela, ela vai me reclamar comigo, meus filhos, minha neta e meus amigos, né? Que estão aí a nos acompanhar todas as vezes que chamamos para beber essa água gelada que é a literatura na nossa vida. Muito obrigado, meu amigo Exato. Tony. Obrigado também, Marcelino. Obrigado a todos que estão assistindo, né, acompanhado desde o início. Obrigado também a todos que irão assistir quando for postado aqui no Instagram. E eu só tenho a agradecer de coração mesmo a você, Marcelino, né, por esse momento enriquecedor. Foi uma honra para mim estar nesse diálogo com um escritor como você, tá certo? E eu quero conhecer, eu comecei a ler o e-book que você mandou. Olha, beleza, eu quero ter ele impresso. Depois a gente entra em contato no privado para a gente Sim, combinar tudo, tá certo? Então tranquilo, tranquilo. Fica com Deus, Marcelino, certo? Muito Um obrigado mais abraço. uma vez de coração. Forte abraço e pode contar comigo sempre que Vamos deixar precisar. passar Certo? toda essa situação aí que marcamos um encontro, ou aí em Palmeira, ou aqui em Vamos casa, embora. né? Vamos marcar aí para a gente passar o dia, tirar, como diz um amigo que eu tenho, vamos tirar um dia falando de poesia e passar dois. Pois é. Passa dois, é. É verdade. Grande, grande abraço, Tony. Pois A é, seu dispor, meu amigo. igualmente, Marcelo. Forte abraço, fica com Deus, tá certo? Abençoado noite de sábado, uma abençoada semana, certo? Amém. Para Tchau. você também. Grande abraço. Abraço na família. Igualmente, Marcelo. Tchau.